Imagine que você acorda no meio de uma floresta densa, sem fogo, sem abrigo, sem ninguém ao seu lado. O vento corta como uma lâmina de gelo. A temperatura está a menos 15 graus. Você não tem roupas adequadas para isso. Não tem ferramentas, não tem mapa. E em algum lugar nas sombras entre as árvores, algo está te observando. Você sente antes de ver uma presença. Um peso no ar que diz que você não está sozinho nessa escuridão. Agora imagine que você consegue sobreviver assim, não por uma noite, não por um mês, não por um ano, por 300 mil anos. Essa é a história dos Neandertais. Não a história que te contaram na escola, com aqueles bonecos curvados e de expressão vaga que aparecem nos livros didáticos. Não a história que Hollywood inventou, com criaturas roncando em cavernas escuras, sem nenhum pensamento além de comer e dormir. Mas a história real, a que a ciência foi descobrindo aos poucos, com dificuldade, contra os seus próprios preconceitos. Uma crônica de sangue e gelo, de caças impossíveis sob nevascas, de grupos que se protegiam e se destruíam, de seres que enterravam seus mortos e talvez cantavam para eles, de um povo que dominou a Europa com mãos de ferro por mais tempo do que o Homo sapiens existe. E então veio algo diferente, algo que chegou do sul, algo mais esguio, mais frágil fisicamente, mas carregando dentro de si uma capacidade que mudaria tudo. E os Neandertais, esse império de 300 mil anos, começou a desmoronar. Não de uma vez, não numa batalha, mas em silêncio, em fragmentos, em gerações de encolhimento lento, até que em algum penhasco sobre o mar, em algum lugar no fim do mundo que eles conheciam, o último deles fechou os olhos pela última vez. Esta é a crônica sombria dos Neandertais, a queda de um império brutal. E ela começa muito antes de você imaginar. Para entender quem eram os Neandertais, você precisa primeiro entender o mundo em que eles viviam. E para isso, você precisa apagar completamente o mapa da Europa que existe na sua cabeça. Esqueça as fronteiras, esqueça as cidades, esqueça os campos cultivados, as estradas pavimentadas, as pontes sobre os rios. Substitua tudo isso por algo completamente diferente. Florestas que se estendem por milhares de quilômetros em todas as direções, tão densas que o sol mal chega ao chão. Rios caudalosos cortando planícies cobertas de vegetação rasteira. Pântanos imensos onde hoje ficam cidades inteiras. E em cima de tudo isso, o céu, pesado, cinza, carregado de nuvens que às vezes ficam assim por meses inteiros. Este é o Pleistoceno, a Era do Gelo. E quando digo Era do Gelo, não estou falando de um inverno especialmente frio. Estou falando de um período que durou mais de 2 milhões de anos, pontuado por ciclos alternados de glaciação severa e relativo aquecimento. Durante os períodos de glaciação máxima, o gelo cobria toda a Escandinávia, a maior parte das ilhas britânicas e se estendia em línguas pelo norte da França e da Alemanha. O nível do mar era mais baixo em mais de 100 metros, o que significa que a Grã-Bretanha era ligada ao continente e que existiam terras hoje submersas que eram planícies de caça produtivas. A geografia era radicalmente diferente e a fauna era radicalmente diferente. Nas planícies europeias do Pleistoceno, caminhavam mamutes lanudos em manadas. Não os elefantes pequenos e domésticos dos zoológicos modernos. Mamutes adultos podiam ter 4 metros de altura na cernelha e pesar até 8 toneladas, com presas curvas de até 4 metros de comprimento, cobertos de uma camada espessa de pelo lanudo que os protegia do frio intenso. Esses animais eram ao mesmo tempo a principal fonte de proteína disponível e um dos seres mais perigosos que qualquer caçador poderia enfrentar. E os Neandertais os caçavam. Isso precisa ficar muito claro. Ao lado dos mamutes,
Rinocerontes lanudos pastavam nos campos abertos. Pesando mais de 3 toneladas, com um chifre frontal que podia passar de 1 metro de comprimento, esses animais eram tão imponentes quanto agressivos quando ameaçados. Havia bisões de estepe maiores do que os bisões americanos modernos, cavalos selvagens em manadas de centenas, renas migrando em percursos que atravessavam centenas de quilômetros, veados gigantes, ou megalóceros com galhadas que podiam ter quase 4 metros de envergadura, o que faz as galhadas dos maiores alces modernos parecerem tímidas em comparação. E os predadores? Pense nos predadores. O leão das cavernas europeu, Panthera leo spelaea, era maior do que qualquer leão africano moderno. Estudos de esqueleto sugerem que os maiores machos podiam pesar mais de 300 quilos. Esses animais não viviam apenas nas savanas, habitavam as florestas e as planícies de toda a Europa e competiam com os neandertais pelos mesmos abrigos, pelas mesmas cavernas que protegiam do frio. Quando um grupo de neandertais queria ocupar uma caverna, muitas vezes tinha que primeiro expulsar ou matar quem estava lá antes. E o que estava lá antes nem sempre era inofensivo. Havia a hiena das cavernas, Crocuta spelaea, uma subespécie maior e mais robusta do que a hiena malhada africana moderna. Vivia em alcateias e competia diretamente com os neandertais por carcaças e por abrigos. Os registros arqueológicos mostram que em muitas cavernas europeias, os ossos de neandertais e os ossos de hienas aparecem nas mesmas camadas, às vezes com marcas que sugerem que cada espécie tentava se apropriar do que a outra havia deixado. Era uma coexistência tensa, pontuada de conflitos diretos. O urso das cavernas, Ursus spelaeus, era outro habitante comum dessas mesmas cavernas e, apesar de ser principalmente herbívoro, os adultos machos podiam pesar mais de 600 quilos. Tentar tirar um urso das cavernas de uma gruta que ele havia escolhido para hibernar, não era tarefa para um ser medroso. É nesse contexto, nesse mundo de violência endêmica e sobrevivência constante, que você precisa imaginar os neandertais. Não como primitivos azarados que sobreviviam por acaso, mas como especialistas absolutamente competentes no que faziam, como o produto de centenas de milhares de anos de seleção natural num ambiente que eliminava implacavelmente qualquer fraqueza. Cada neandertal adulto que chegava à maturidade o fazia porque era, em todos os sentidos relevantes, uma máquina de sobrevivência afinada ao limite. Fisicamente, a anatomia deles era construída para esse mundo. Mais baixos do que os humanos modernos em média, os homens com cerca de 1,65 m e as mulheres com cerca de 1,53 m, mas com uma estrutura óssea radicalmente mais robusta. As proporções do corpo seguiam a regra de Bergman, corpos mais compactos em climas frios, com membros relativamente mais curtos e troncos mais volumosos para reduzir a perda de calor. O peito era profundo e largo, como um barril, com uma caixa torácica que se expandia mais para os lados do que para cima. Isso criava um volume pulmonar, substancialmente maior que o dos humanos modernos de mesma altura, o que significava mais capacidade aeróbica em esforços prolongados. Os ossos deles eram densíssimos. Quando os arqueólogos comparam ossos de neandertais com ossos de humanos modernos do mesmo período de vida, a diferença é imediata. Os neandertais parecem mais pesados, mais sólidos, como se fossem esculpidos em pedra, em vez de formados em osso comum. Isso tem implicações diretas. Ossos mais densos resistem melhor a impactos, suportam maior carga muscular. Estudos biomecânicos indicam que os neandertais tinham uma capacidade de gerar força muscular que os pesquisadores estimam como sendo entre 30% e 50% superior à dos humanos modernos com estrutura física comparável.
Para você entender a escala disso, um homem neandertal de porte médio seria consideravelmente mais forte do que um atleta humano moderno em condições físicas ótimas. As mãos mereciam atenção especial. As mãos dos neandertais eram largas, com falanges robustas e inserções musculares proeminentes, que indicam uma força de preensão excepcional, mas eram também habilidosas. As ferramentas que eles produziam, a indústria lítica que os arqueólogos chamam de musteriense, são objetos de manufatura deliberada e tecnicamente sofisticada. Pegar um bloco de sílex e lascar dele uma ferramenta de corte eficaz requer compreensão das propriedades do material, planejamento de onde e como aplicar a força, coordenação fina. E às vezes é possível ver nas pedras lascadas evidências de que o artesão retificou um erro mudando a abordagem no meio do processo. Isso é pensamento reflexivo. Isso é adaptação de estratégia em tempo real. O crânio era diferente do nosso de formas imediatamente visíveis. Mais comprido, no sentido frontal e posterior, mais achatado em cima, com um coque occipital proeminente na nuca. A fronte era inclinada para trás. As arcadas superciliares eram maciças, projetando-se como uma viseira sobre os olhos. O rosto era prognata, projetado para a frente, com uma mandíbula robusta, sem queixo proeminente. O nariz era grande, com cavidades nasais amplas. Isso não era acaso. Narizes largos são mais eficientes no aquecimento e umidificação do ar frio antes que ele chegue aos pulmões. Em um ambiente de temperaturas negativas constantes, ter um nariz eficiente podia ser a diferença entre saúde e pneumonia. O volume cerebral dos neandertais era, em média, ligeiramente maior do que o dos humanos modernos, mas com uma forma diferente. O cérebro neandertal era mais alongado, com mais volume nas regiões posteriores associadas ao processamento visual e espacial. O cérebro humano moderno é mais arredondado, com mais volume nas regiões frontais e parietais associadas ao planejamento complexo, à linguagem e ao raciocínio social abstrato. Essa diferença morfológica é um campo de debate intenso. O que ela significava em termos de capacidades cognitivas reais é algo que ainda não entendemos completamente. Mas o que sabemos é que os neandertais eram capazes de façanhas cognitivas complexas. A produção de ferramentas musterienses envolvia não apenas habilidade técnica, mas planejamento, prospectivo, selecionar o tipo certo de pedra com antecedência, carregar núcleos de sílex por quilômetros para um local onde seriam processados. Em vários sítios arqueológicos, materiais líticos são encontrados a grandes distâncias de suas fontes geológicas, o que implica que os neandertais planejavam com uma escala temporal que ia muito além do imediato. Não eram reativos ao ambiente, antecipavam-no. A questão da linguagem é das mais debatidas. Tinham os neandertais linguagem articulada? O osso hioide, que ancora a musculatura da língua e da laringe, foi encontrado em neandertais e tem forma muito semelhante à do nosso. A posição da laringe, inferida pela anatomia da base do crânio, sugere que eles eram capazes de produzir um range de sons vocais comparável ao nosso. O gene FOXP2, associado à capacidade de linguagem em humanos modernos, foi identificado em neandertais na mesma forma que carregamos. Nada disso prova que eles tinham linguagem sintática complexa, como a nossa. Mas tampouco nada disso é consistente com a ideia de que eram mudos ou que comunicavam apenas com gestos simples. A hipótese mais plausível é que tinham alguma forma de comunicação vocal sofisticada, talvez estruturalmente diferente da linguagem humana moderna, mas funcionalmente eficaz para coordenar comportamentos sociais complexos.
E os comportamentos sociais eram complexos. Vamos deixar isso muito claro. Os neandertais viviam em grupos, não bandos aleatórios de indivíduos que se toleravam por necessidade, mas comunidades com estrutura social. Os sítios arqueológicos mostram evidências de divisão de tarefas, diferentes áreas de uma caverna usadas para diferentes atividades, lascamento de pedra numa área, preparação de alimento em outra, área de dormir separada. Isso implica normas sociais compartilhadas sobre como o espaço era usado, implica cooperação habitual, implica alguma forma de comunicação que permitia coordenar quem fazia o quê. A cooperação nas caçadas era particularmente notável. Caçar um mamute, ou mesmo um bisão adulto, com lanças de madeira ou de madeira com ponta de pedra, requer coordenação precisa de vários caçadores. A caça solitária de grandes animais com esse equipamento seria suicida na maioria dos casos. As análises dos sítios de abate de grandes animais associados a neandertais mostram padrões consistentes, com emboscadas e drives, técnicas em que o grupo coopera para direcionar a presa para um local desvantajoso antes do ataque. Isso exige planejamento prévio, comunicação durante a execução e confiança nos membros do grupo para executar cada papel corretamente. É comportamento cooperativo sofisticado. E os resultados desse comportamento cooperativo ficam registrados nos próprios esqueletos dos neandertais. Os traumatologistas que estudam as lesões ósseas preservadas nos fósseis descrevem os padrões de fratura como sendo consistentes com o que eles veem em vaqueiros de rodeio e lutadores de wrestling, lesões por impacto com objetos ou seres grandes e poderosos, em contato muito próximo. Ombros deslocados, costelas quebradas, vértebras fraturadas, húmeros com fraturas na região associada à absorção de impacto em movimentos de defesa. Esses eram seres que regularmente colocavam seus corpos em contato físico violento com as maiores presas terrestres do mundo. Mas aqui está o detalhe que, para mim, é o mais revelador de tudo sobre a natureza dos neandertais. Essas fraturas estavam curadas. Os ossos quebrados tinham consolidado. Isso parece simples, mas tem implicações profundas. Uma fratura grave num ambiente pré-histórico, sem imobilização eficaz, sem antibióticos, sem analgésicos, além do que a natureza oferecia, era potencialmente fatal, não pela fratura em si, mas pelas complicações subsequentes. Infecção, imobilidade forçada que impedia a caça e a coleta de alimento, a impossibilidade de se defender. Para um neandertal com uma perna quebrada sobreviver até a recuperação completa, outros membros do grupo precisavam alimentá-lo, protegê-lo, provavelmente carregá-lo, quando o grupo precisava se mover. Em Shanidar, no atual Iraque, foi escavado nos anos 50 e 60 um sítio com múltiplos esqueletos de neandertais. Um deles, conhecido como Shanidar I, era um adulto masculino que havia sobrevivido a lesões extraordinárias, braço direito amputado ou atrofiado, possível lesão no olho esquerdo, artrite generalizada. Este indivíduo era, por qualquer métrica de sobrevivência individual, incapaz de contribuir plenamente para a subsistência do grupo. E ainda assim, viveu até a meia-idade para os padrões neandertais, o que indica que o grupo o sustentou, não por um dia ou uma semana, por anos. Esse é altruísmo. Essa é compaixão funcional, independentemente do que estava acontecendo no nível da cognição consciente. Os enterramentos de neandertais são outro tema que gerou décadas de debate. A interpretação dos dados é controversa e há pesquisadores que argumentam que o que parece enterramento intencional poderia ser resultado de outros processos, mas vários sítios apresentam evidências que são difíceis de explicar sem algum grau de inumação deliberada. Corpos em posição fetal, em fossas que parecem ter sido escavadas, com ossos em articulação,
o que indica que foram cobertos antes que a decomposição dispersasse os elementos. Em alguns casos, como no Neandertal de La Chapelle-aux-Saints, na França, havia depressões no chão que se assemelham a fossas escavadas intencionalmente. A interpretação de flores encontradas em sítios como Chanidar tem sido debatida, com alguns argumentando que o pólen pode ter chegado por outros meios. Mas o conjunto de evidências, mesmo descartando os casos mais controversos, aponta para um tratamento dos mortos que ia além do simplesmente deixar o corpo onde caiu. O uso de pigmentos é talvez a evidência mais visceralmente de uma vida simbólica nos neandertais. Ocre, um óxido de ferro de coloração vermelha a laranja, foi encontrado em sítios neandertais em toda a Europa e no Oriente Médio. Em alguns casos, foram encontradas peças de ocre com marcas de raspagem, sugerindo que o pigmento era coletado intencionalmente, processado e provavelmente aplicado. Mas onde? Estudos de ossos e dentes neandertais preservados não mostram marcas de ocre nos próprios esqueletos, o que sugere que era aplicado em superfícies perecíveis, pele, couro, madeira, materiais orgânicos que não sobreviveram. A hipótese mais comum é que se pintavam, seja o próprio corpo, sejam objetos. Para quê? Ritual? Marcação de grupo? Atração sexual? Comunicação visual? Provavelmente alguma combinação dessas funções ou algo que nem temos categoria para nomear. O dióxido de manganês preto também aparece em vários sítios. Em Pech-de-Lazé, na França, foram encontrados centenas de pedaços de manganês com marcas de uso acumulados ao longo de muitas gerações. A quantidade sugere uso regular e sistemático, não ocasional. Em combinação com o ocre, os neandertais tinham uma paleta de cores que usavam ativamente. Uma paleta simples, vermelhos e pretos. Mas uma paleta. E o ato de criar e usar uma paleta é já o ato de um ser que pensa em termos de representação visual, de um ser para quem a aparência importa de formas que vão além do funcional. Em Gibraltar, na caverna de Gorham, aquela mesma caverna onde alguns dos últimos registros neandertais são encontrados, foram descobertos entalhos na rocha que formam um padrão de linhas cruzadas, um tipo de grade ou hashtag gravado na pedra dura com um instrumento pontudo, com repetição e consistência que descarta acidente. A datação coloca esses entalhos em pelo menos 75 mil anos atrás. Nenhum Homo sapiens havia chegado à Europa ainda. É um Neandertal que fez isso. O que significa esse padrão? Não sabemos, mas que significa algo. Que foi feito com intenção por um ser que atribuía significado a formas abstratas, isso é difícil negar quando você olha para os entalhos diretamente. Há também o caso das penas. Em múltiplos sítios neandertais europeus foram encontradas garras e ossos de aves, que claramente não eram restos de alimentação. Eram de espécies não comestíveis, e as marcas nos ossos sugerem que as penas foram retiradas deliberadamente. Águias, corvos, pombos de coleira. As penas de algumas dessas espécies são vistosas. A hipótese de que eram usadas como ornamentos corporais tem suporte crescente. Em El Cidrón, na Espanha, foi identificado uso aparente de penas de rapineiros. Em Fumane, na Itália, garras de águia com marcas de corte indicativas de remoção deliberada datam de 44 mil anos atrás, antes da chegada comprovada dos Homo sapiens naquele sítio. Tudo isso, os enterramentos, os pigmentos, os entalhos, os ornamentos de penas, nos diz algo fundamental. Os neandertais viviam num mundo que tinha dimensões além do puramente material. Um mundo onde os mortos importavam, onde a aparência importava, onde formas abstratas tinham significado, onde os corpos eram enfeitados não para nenhuma função utilitária óbvia, mas por algum motivo que se passava
dentro das suas mentes. E o que se passava dentro das suas mentes era mais complexo do que a ciência do século XIX e XX estava disposta a admitir. Mas agora chegou o momento de entrar no lado escuro, porque os neandertais não eram criaturas de bondade, eram predadores de topo num mundo de predadores. E às vezes a fronteira entre caçador e monstro é uma questão de perspectiva. O registro arqueológico não nos deixa esquecer isso. O canibalismo. Vamos falar sobre isso diretamente, porque esqueletos neandertais em vários sítios europeus mostram marcas que não deixam margem para interpretação suave. Em Moula-Guercy, na França, foram encontrados ossos de pelo menos 6 neandertais, incluindo crianças e adolescentes, com marcas de corte idênticas às que aparecem nos ossos dos animais que eles consumiam como alimento. Marcas de descarnamento, de desarticulação, de fratura para extração de medula óssea. Isso não é enterramento. Isso não é manipulação ritual de ossos secos. Esses seres foram processados como alimento enquanto ainda tinham carne no corpo. Em El Cidrón, na Espanha, os restos de pelo menos 13 neandertais mostram o mesmo padrão: adultos, jovens, crianças. As análises genéticas dos ossos de El Cidrón revelaram que todos pertenciam ao mesmo grupo familiar, provavelmente uma família estendida. Foram mortos e consumidos. Por quem? Por outros neandertais? A hipótese mais provável, considerando o contexto, é que sim. Não podemos excluir completamente a possibilidade de que foram consumidos por humanos modernos, chegando ao local depois. Mas as datas e o contexto apontam para neandertais como responsáveis. O que isso significa? O canibalismo em contextos de estresse alimentar severo é documentado em dezenas de espécies de mamíferos, incluindo primatas. Quando a alternativa é a morte por fome, muitos organismos transgridem barreiras que em condições normais são absolutas. Isso é comportamento adaptativo num sentido frio e funcional. Mas há também a possibilidade de canibalismo ritual, em que partes de um ser morto são consumidas não por necessidade alimentar, mas por algum significado simbólico. Absorção de força, honra ao morto, incorporação da essência de alguém importante. Culturas humanas modernas praticaram isso por razões não alimentares. Não sabemos qual era o caso nos neandertais, talvez ambos, em situações diferentes. O que o canibalismo em El Cidrón nos diz sobre a natureza dos neandertais é perturbador de uma forma específica. O grupo foi provavelmente atacado e destruído por outro grupo neandertal, 13 indivíduos de todas as idades, processados completamente. O ataque a grupos rivais, a destruição de famílias inteiras por outros grupos. É uma forma de violência documentada em chimpanzés, em baleias assassinas e em seres humanos ao longo de toda a história documentada. Em espécies que competem por território e recursos, a eliminação de um grupo rival remove um concorrente e, às vezes, provê recursos adicionais. Isso era o que os neandertais faziam uns aos outros, não apenas de vez em quando, como parte do padrão de vida. Os crânios neandertais, com marcas de impacto por instrumento contundente, aparecem em vários sítios. Em Skul e Kafse, em Israel, ossos de neandertais com lesões cranianas antemortem foram encontrados. Em Monte Circeo, na Itália, um crânio neandertal apresenta o forame magno, a abertura na base do crânio, por onde passa a medula espinhal, alargado de forma que é consistente com a extração do cérebro. Seja para consumo, seja por ritual, seja ambos, alguém deliberadamente abriu o crânio daquele ser e retirou o que estava dentro, 40 mil anos antes de qualquer cirurgião humano moderno. Este era o mundo dos neandertais,
compaixão e canibalismo, arte e violência, rituais funerários e destruição de grupos, rivais. Como quase todos os seres humanos que vieram depois deles, eles eram capazes do melhor e do pior que a natureza humana oferece. E foi precisamente a intensidade dessa natureza, essa combinação de inteligência, força, agressividade e laços sociais poderosos, que os manteve no topo da Europa por 300 mil anos. Mas nada dura para sempre. E o crepúsculo dos Neandertais começou muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Para entender o declínio dos Neandertais, você precisa entender o que estava acontecendo na África enquanto eles dominavam a Europa. Porque a história da extinção deles não começa com a chegada dos Homo sapiens à Europa. Começa muito antes. Começa com o que estava acontecendo numa linhagem diferente em outro continente. Há cerca de 350 a 300 mil anos atrás, em algum lugar no continente africano, a nossa linhagem, os Homo sapiens, começou a tomar forma. As evidências mais antigas que temos são de sítios marroquinos como Jebel Irhoud, datados de cerca de 315 mil anos atrás, onde crânios com mistura de características modernas e arcaicas foram encontrados, mas os primeiros Homo sapiens anatomicamente modernos não eram como nós em termos de comportamento. Eles tinham a estrutura física que reconhecemos como nossa, mas o registro arqueológico da África desse período não mostra explosão de criatividade ou inovação cultural. O comportamento evoluiu mais lentamente do que a anatomia. A revolução comportamental veio depois. Há entre 100 e 60 mil anos, em sítios do sul e leste da África, o registro arqueológico começa a mostrar algo diferente. Arte, ornamentos, redes de troca de longa distância, tecnologias mais sofisticadas e variadas, processamento de pigmentos, gravações abstratas em rocha. Algo havia mudado no modo como esses seres processavam o mundo e se relacionavam uns com os outros. Essa mudança não foi instantânea, nem uniforme. Foi gradual, com avanços e recuos. Mas a tendência era clara. A capacidade de inovar culturalmente estava acelerando. E então, há cerca de 60 a 70 mil anos, algo aconteceu que ficou registrado na genética de todos os humanos modernos fora da África. Uma expansão, uma onda de populações saindo da África pelo Nordeste, cruzando o Sinai ou navegando pelo Mar Vermelho e se espalhando pelo mundo. Os geneticistas chamam isso de a saída da África. É o evento fundador da distribuição global da nossa espécie. E foi o início do fim para os Neandertais. O primeiro ponto de contato foi o Levante, o corredor de terra entre a África e a Ásia, que hoje compreende Israel, Palestina, Líbano, Síria e Jordânia. Essa região havia sido habitada por Neandertais e por populações humanas modernas intermitentemente por muito tempo. Os sítios de Skul e Kafze, em Israel, mostram humanos modernos na região há cerca de 90 a 100 mil anos, muito antes da grande saída que levaria a nossa espécie para o resto do mundo. E nesses mesmos sítios e em sítios próximos, os Neandertais também estavam presentes. Duas espécies de seres humanos, compartilhando uma faixa geográfica relativamente estreita, por talvez dezenas de milhares de anos. É nesse contexto levantino que aconteceram os primeiros episódios de hibridização que ainda carregamos nos genes. Os geneticistas identificaram que a maioria dos humanos modernos, não africanos, tem evidências de mistura com neandertais e que essa mistura ocorreu principalmente fora da África, consistente com contato no Levante ou nas regiões vizinhas. Mas o ponto crucial é o seguinte: essa mistura aconteceu em múltiplos episódios ao longo de um longo período, não foi um único evento. O contato entre os dois grupos
foi prolongado, recorrente e produziu descendentes viáveis com suficiente frequência para deixar um sinal claro no genoma de todos os não-africanos modernos. O que esses encontros pareciam, aqui a ciência precisa se calar e a imaginação precisa tomar conta, pelo menos por um momento, porque não temos registros diretos, mas podemos raciocinar a partir do que sabemos sobre comportamento humano e Neandertal, dois grupos inteligentes, com vida social complexa, que se encontram em território de fronteira. Alguns encontros seriam violentos, disputas por recursos, defesa de território, os padrões de agressão intergrupal que vemos em chimpanzés e em humanos históricos. Mas outros encontros seriam de outro tipo: curiosidade, troca, talvez comércio embrionário, flint de alta qualidade por alimento, informação sobre rotas de caça por acesso temporário a território, e em algum ponto nessa zona de contato prolongado, um encontro que foi além da curiosidade ou da troca de recursos. Um encontro que resultou em concepção, e num filho que sobreviveu e que é, de certa forma, ancestral de todos nós que vivemos fora da África. Há algo de profundamente perturbador e, ao mesmo tempo, de profundamente significativo nesse fato, que a humanidade como existe hoje é, em parte, o produto de encontros entre seres que eram suficientemente diferentes para que a ciência os classifique como espécies ou subespécies separadas, mas suficientemente semelhantes para que seus filhos sobrevivessem e prosperassem. E que esse entrelaçamento de linhagens aconteceu não uma vez, mas repetidamente ao longo de períodos enormes, em contextos que provavelmente incluíam tanto coerção quanto cooperação, tanto violência quanto intimidade. A linhagem humana não é uma linha reta de evolução progressiva. É uma trama, uma teia de fios de diferentes origens, trançados juntos por contingência e encontro, produzindo algo que não era nenhum dos fios originais, mas todos eles ao mesmo tempo. Mas o encontro no Levante foi apenas o prelúdio. A história que nos interessa, a história do fim dos Neandertais como povo, começa quando os Homo sapiens cruzaram da Anatólia para a Europa. E isso aconteceu há aproximadamente 45 mil anos. Os primeiros sapiens a entrar na Europa trouxeram consigo o que os arqueólogos chamam de cultura aurignaciana, um conjunto de ferramentas, práticas e manifestações simbólicas que é reconhecível em sítios de todo o continente. E é a partir desse momento que o registro arqueológico começa a contar a história do confronto final. Mas antes de contar esse confronto, você precisa entender o estado dos Neandertais nesse momento. Porque eles não eram mais, em 45 mil anos atrás, o povo robusto e numeroso que haviam sido no auge. O período entre 70 e 40 mil anos atrás foi de perturbação climática severa na Europa. As análises dos registros de gelo e de sedimentos marinhos mostram alternâncias rápidas entre episódios de resfriamento intenso, os chamados eventos Heinrich, e períodos de relativo aquecimento. Cada evento, Heinrich, criava condições extremas: avanço rápido do gelo, colapso de ecossistemas, extinção local de populações de presas. Os Neandertais eram robustos, mas as suas populações tinham limites. E os limites estavam sendo pressionados. As evidências genéticas dos fósseis neandertais contam uma história de populações que sofreram quedas numéricas severas antes mesmo da chegada dos Homo sapiens. O sequenciamento do genoma de múltiplos indivíduos mostra padrões de baixa diversidade genética consistentes com gargalos populacionais, eventos em que a população cai a um número muito pequeno de indivíduos, potencialmente por catástrofe climática ou epidemia. Um dos genomas mais bem preservados, o do Neandertal do Altai, na Sibéria, mostra evidências de endogamia extrema. Os pais daquele indivíduo
eram provavelmente meio-irmãos, ou um nível similar de parentesco próximo. Em populações grandes e saudáveis, isso é uma raridade. Em populações pequenas e isoladas, torna-se inevitável. Imagine o que isso significa em termos concretos. Um grupo de neandertais num vale alpino, talvez 20, talvez 30 indivíduos, cercados por montanhas que durante os invernos se tornam intransponíveis. O grupo mais próximo está a centenas de quilômetros de distância do outro lado de um maciço que não é cruzável na estação errada. Durante gerações, esse grupo vive isolado. Jovens que atingem a maturidade sexual têm como parceiros disponíveis apenas outros membros do mesmo grupo que são parentes próximos. A endogamia se acumula, variantes genéticas prejudiciais que em populações grandes seriam eliminadas pela seleção natural começam a se fixar porque não há como evitá-las. O grupo fica geneticamente mais vulnerável a cada geração, menos capaz de responder a novos patógenos, menos capaz de se adaptar a novas condições. Isso é o que os biólogos chamam de espiral de extinção, e os neandertais de 45 mil anos atrás já estavam nela. E então os Homo sapiens chegaram, e a espiral acelerou de forma dramática. Aqui é onde a história fica genuinamente complexa, porque o que aconteceu não foi simples. Não foi o que você provavelmente imaginou, uma invasão de guerreiros destruindo tudo pela frente. A realidade foi mais sutil e, de certa forma, mais assustadora, porque os mecanismos que destruíram os neandertais eram em grande parte invisíveis, silenciosos, trabalhando através de gerações inteiras antes que os resultados fossem perceptíveis. O primeiro mecanismo, competição por recursos sem confronto direto necessário. Os Homo sapiens que chegaram à Europa eram caçadores-coletores, eficientes com uma caixa de ferramentas tecnológica e social em rápida evolução. Tinham arcos e flechas, ou estavam prestes a desenvolvê-los. Tinham armadilhas, tinham redes de pesca. Tinham a capacidade de explorar uma gama muito mais ampla de fontes alimentares do que os neandertais, que eram primariamente caçadores especializados em grandes herbívoros. Quando os Homo sapiens chegavam a uma região, eles não apenas caçavam as grandes presas que os neandertais dependiam. Eles também colhiam plantas, pescavam, coletavam moluscos, capturavam pequenos mamíferos e aves com armadilhas. Isso significa que podiam sustentar densidades populacionais maiores no mesmo território. E população é tudo em termos de sobrevivência evolutiva. Se num dado vale, os Homo sapiens podiam sustentar 100 indivíduos porque usavam todos os recursos disponíveis, enquanto os neandertais, naquele mesmo vale, podiam sustentar apenas 20, porque dependiam de caçar mamutes e bisões que eram imprevisíveis em sua disponibilidade. Então, a matemática funciona contra os neandertais, mesmo sem uma única batalha. A população sapiens cresce mais rápido, ocupa mais espaço, empurra os grupos neandertais para as margens, para os territórios menos produtivos, para os vales menores e mais isolados. O segundo mecanismo, diferença nas taxas de reprodução e mortalidade infantil. Esse é o fator que muitos divulgadores científicos ignoram porque é menos dramático do que batalhas e confrontos, mas que os modelos matemáticos mostram como possivelmente o mais importante de todos. Se os Homo sapiens tinham bebês que sobreviviam ao primeiro ano de vida com uma frequência apenas 10% maior do que os neandertais, devido a qualquer combinação de fatores, dieta mais diversa e equilibrada, redes sociais maiores que podiam fornecer ajuda durante doenças ou partos difíceis, menor exposição a patógenos específicos, ou simplesmente tendo filhos com intervalo menor entre eles. Então, ao longo de 1000 anos, a matemática é devastadora. Uma diferença de 10% na sobrevivência infantil
composta ao longo de 50 gerações de 200 anos, cada torna-se uma diferença de populações inteiras. Não é guerra, é demografia. E a demografia é implacável de uma forma que nenhum guerreiro, por mais corajoso que seja, consegue combater. A população neandertal, já em declínio, continua encolhendo. A população sapiens, crescendo, continua se expandindo. E em algum ponto nesse processo, os grupos neandertais ficam pequenos demais para ser geneticamente viáveis. Ficam pequenos demais para se defender. Ficam pequenos demais para ensinar às novas gerações todo o conhecimento acumulado ao longo de séculos. E começam a desaparecer, um por um, grupo por grupo, vale por vale. O terceiro mecanismo é o que eu chamo de o assassino invisível, doenças. Esta é a hipótese mais difícil de provar, com os dados que temos, mas também a mais aterrorizante de contemplar. Os Homo sapiens chegaram da África, passando pelo Oriente Médio, pela Anatólia, percorrendo um trajeto que os colocou em contato com ecossistemas de múltiplas regiões biogeográficas distintas. Ao longo desse trajeto, eles e seus ancestrais acumularam exposição a uma vasta gama de patógenos. Parasitas, vírus, bactérias, os micróbios que causavam doenças que os seus sistemas imunológicos haviam aprendido, ao longo de gerações, a combater. Os neandertais, que haviam vivido na Europa por 300 mil anos, desenvolveram imunidade a um conjunto diferente de patógenos, os europeus. Mas quando um viajante carregando um vírus africano ou do Oriente Médio chega a uma população que nunca encontrou aquele vírus, o resultado pode ser catastrófico. Não é necessariamente intencional, não é guerra biológica, é simplesmente o contato entre dois reservatórios imunológicos diferentes. E o que para um grupo é uma infecção branda e manejável pode ser, para o outro, uma epidemia devastadora. A analogia mais perturbadora que temos na história humana registrada é o que aconteceu com os povos indígenas das Américas após o contato europeu no século XV e XVI. Populações que eram saudáveis e numerosas foram dizimadas por doenças para as quais não tinham nenhuma imunidade prévia, como varíola, sarampo e gripe. Estima-se que entre 70% e 90% da população indígena das Américas tenha morrido nos primeiros séculos após o contato, em grande parte por doenças. Isso antes de qualquer conquista militar significativa em muitas regiões, populações que os exploradores europeus descreveram como densas e prósperas. Desapareceram em décadas, às vezes em anos, deixando terras que pareciam desabitadas para os colonizadores subsequentes. Será que algo assim aconteceu com os neandertais? Não temos como saber com certeza. Os vírus e bactérias não deixam fósseis. Os esqueletos preservados raramente revelam a causa de morte, por doença infecciosa de tecidos moles. Mas a analogia biológica é forte. Dois grupos com histórias imunológicas distintas. Contato em zonas de fronteira. Diferenças genéticas reais no sistema imunológico. A possibilidade de que epidemias devastadoras tenham varrido populações neandertais já fragilizadas está longe de ser implausível. E se aconteceu, foi invisível, silencioso. Um assassino que não deixa rastros no registro arqueológico, mas que pode explicar por que a transição em algumas regiões parece tão abrupta. O quarto mecanismo é o mais óbvio e o mais debatido. Violência direta. Houve guerras entre Homo sapiens e neandertais? Houve massacres deliberados? Os arqueólogos debatem isso há décadas, e a resposta honesta é que temos evidências sugestivas, mas não conclusivas. O que sabemos é que a violência intergrupal existia claramente nos neandertais, como vimos, e que os Homo sapiens certamente não eram pacifistas, como toda a história humana subsequente demonstra. Dois grupos competindo pelos mesmos recursos
em territórios sobrepostos, com capacidade de violência organizada, ambos demonstrada, teriam conflitos. Seria ingênuo pensar que, não, mas a violência direta provavelmente não foi o mecanismo dominante. Os modelos matemáticos mostram que você não precisa de extermínio ativo para explicar a substituição que ocorreu. Os outros mecanismos, competição por recursos, diferencial reprodutivo, doença, são suficientes matematicamente, operando ao longo do período de 10 a 15 mil anos que se estendeu entre a chegada dos primeiros Homo sapiens à Europa e o desaparecimento dos últimos Neandertais. A violência certamente ocorreu localmente, ocasionalmente, mas não foi uma guerra de extermínio deliberada. Foi algo mais difuso, mais impessoal e, por isso mesmo, mais perturbador para contemplar. E agora chegamos ao aspecto da história que talvez seja o mais ignorado, mas o mais revelador. Os Neandertais não ficaram passivos enquanto tudo isso acontecia. Eles responderam. Eles tentaram se adaptar. E a evidência dessa tentativa de adaptação é fascinante porque nos diz algo importante sobre quem eles eram. A cultura châtel-perroniana, que aparece em sítios do sul da França e do norte da Espanha datados de entre 45 e 41 mil anos atrás, é um dos enigmas mais interessantes da paleoantropologia. Essa cultura mostra ferramentas de pedra mais sofisticadas do que a tradição musteriense clássica dos Neandertais, além de ornamentos pessoais, anéis e contas feitos de dentes de animais e de osso. Por muito tempo, os arqueólogos debateram se essa cultura era de Neandertais ou de Homo sapiens. Análises posteriores associaram vários sítios châtel-perronians definitivamente a Neandertais, com base em ossos encontrados nos mesmos contextos. O que o châtel-perroniano nos diz é que, ao se depararem com os Homo sapiens e com a cultura deles, os Neandertais observaram, aprenderam e imitaram, ou talvez inventaram independentemente, mas o timing e a distribuição geográfica, concentrada exatamente na região de contato entre os dois grupos, faz a imitação ou troca direta mais plausível. Eles viram que os Homo sapiens usavam ornamentos e os copiaram. Viram técnicas de lascamento melhores e as adotaram. Isso é aprendizado cultural. Isso é adaptabilidade. E foi insuficiente, não porque eles fossem incapazes de aprender, mas porque a diferença entre as duas culturas era grande demais para ser superada por imitação no tempo. Disponível. A tecnologia aurignaciana dos Homo sapiens não estava parada esperando. Estava em evolução rápida e contínua, impulsionada por redes sociais extensas que permitiam que inovações se espalhassem rapidamente por populações grandes e conectadas. Os Neandertais, em grupos pequenos e isolados, não tinham acesso a essa velocidade de inovação. Não era uma corrida justa. Há também evidências de encontros diretos e pacíficos entre os dois grupos, além da hibridização que já mencionamos. Em alguns sítios, materiais tipicamente associados aos Homo sapiens, como certas conchas utilizadas como ornamentos, foram encontrados em contextos claramente neandertais. Isso pode indicar troca, comércio embrionário entre grupos diferentes. Um neandertal recebendo um ornamento de um Homo sapiens, ou vice-versa, em algum contexto de contato que não foi violento. Podemos imaginar esses momentos. Dois grupos num limite territorial, cautelosos, mas curiosos. Gestos de não agressão, talvez demonstrações de habilidade de caça, talvez troca de alimentos, talvez comunicação rudimentar com gestos e sons, buscando entender o que o outro era. E então, num momento ou noutro, algo mais. Um contato que ultrapassou a curiosidade. E um filho nasceu de um par de seres que pertenciam a linhagens separadas por centenas de milhares de anos. E esse filho viveu e tem descendentes entre nós até hoje,
Mas os encontros pacíficos não foram suficientes para salvar os neandertais. O processo estava em marcha. Os números continuavam caindo. Os territórios continuavam encolhendo. E há cerca de 42 a 40 mil anos, o registro arqueológico de Neandertal começa a se apagar. Não de uma vez, região por região, vale por vale. O último clarão de ocupação em um sítio. E depois, silêncio. Onde havia neandertais, agora há apenas camadas de cultura aurignaciana. A substituição foi completa, exceto nas margens. Em Gibraltar, no extremo sul da Península Ibérica, e talvez em alguns outros recantos periféricos do continente, os últimos neandertais persistiram por mais tempo. Os registros mais recentes de Gibraltar são datados de entre 40 e 36 mil anos atrás, dependendo do método de datação e da interpretação das camadas arqueológicas. Esta região de Gibraltar era, de certa forma, o fim do mundo para quem vivia no continente europeu. Uma península que terminava num rochedo que mergulhava no mar. Para lá não havia para onde ir. A África estava visível do rochedo nos dias claros, tão próxima e tão inatingível. Imagine essas populações finais. Um grupo, talvez algumas dezenas de indivíduos, vivendo nas cavernas de Gibraltar, enquanto o mundo ao redor deles havia mudado completamente. Os outros grupos que conheciam, os grupos com quem às vezes trocavam parceiros reprodutivos para evitar a endogamia, haviam desaparecido. As grandes presas que eram o centro da sua dieta estavam se tornando mais escassas. As cavernas ao norte, que haviam sido habitadas por neandertais por milênios, agora abrigavam outros, diferentes, e o grupo encolhia a cada geração. Menos bebês sobrevivendo, menos adultos jovens em idade reprodutiva, mais velhos por uma proporção crescente, o DNA ficando mais homogêneo, mais endogâmico, mais frágil com cada geração que passava. E naquelas cavernas à beira do mar, eles continuavam fazendo o que sempre haviam feito. Caçavam, coletavam moluscos na costa, o que sabemos por conta dos acúmulos de conchas em camadas de ocupação. Neandertal. Preparavam alimentos, produziam ferramentas, talvez se pintavam com pigmentos como faziam há dezenas de milênios, e talvez alguém, naquela caverna de Gorham, pegou um instrumento pontudo e começou a gravar linhas na parede, uma grade, um padrão, um sinal, para ninguém ou para todos que viessem depois. Nós nunca saberemos por quê. Nós nunca saberemos o que aquele ser estava sentindo enquanto gravava aquelas linhas, se era ritual, se era arte, se era uma forma de dizer, eu estive aqui, se era algo para o qual não temos nem palavras ainda. E então, em algum momento entre 40 e 35 mil anos atrás, o último Neandertal morreu. Não há como saber onde, não há como saber quando exatamente. Não há como saber se foi sozinho ou rodeado de outros, se foi velho ou jovem, se foi em paz ou em violência. O registro arqueológico nos dá apenas silêncio depois de certo ponto. A última camada de ocupação neandertal em qualquer sítio é seguida de camadas sem registros deles. E depois de um tempo, camadas de Homo sapiens. A transição é invisível em escala humana, mas brutalmente clara na escala geológica de um sítio arqueológico. 300 mil anos de história. Uma linhagem que começou na Europa ou veio de uma linhagem africana anterior, o Homo heidelbergensis, e que se desenvolveu e adaptou ao longo de centenas de milênios para se tornar supremamente competente no ambiente mais brutal que a Terra tinha a oferecer, que sobreviveu a glaciações que cobriam metade do continente de gelo, que caçou mamutes e rinocerontes lanudos com lanças de madeira, que enterrou seus mortos e cuidou dos seus feridos, que criou arte, ou pelo menos proto-arte, que amou e sofreu e lutou e sobreviveu, geração após geração, em condições que matariam a maioria dos
humanos modernos em dias, e que no final, não num colapso dramático, mas numa lenta dissolução, desapareceu, deixando como herança apenas alguns fósseis, alguns sítios arqueológicos, algumas marcas em pedras e um punhado de sequências de DNA dentro de nós. Mas há uma última parte dessa história que precisa ser contada: o que ficou, o que os neandertais deixaram, porque a extinção não foi completa. A linha genética não foi totalmente cortada. E o que sobreviveu deles dentro de nós é mais significativo do que uma simples curiosidade biológica. Quando os geneticistas sequenciaram o genoma neandertal pela primeira vez, em 2010, o resultado foi uma surpresa para toda a comunidade científica. Não porque a hibridização fosse inesperada, havia hipóteses sobre isso há décadas, mas pela clareza do sinal. 1 a 4% do genoma de todos os humanos modernos de origem não africana. Em algumas populações do leste asiático, até um pouco mais. Não traços diluídos ao ponto de serem invisíveis. Fragmentos reais, sequências identificáveis e não distribuídos aleatoriamente pelo genoma, mas com padrões interessantes. Certas regiões do genoma humano moderno são enriquecidas em sequências de origem neandertal, enquanto outras são quase completamente livres delas. Isso não é aleatório. É o resultado de 40 mil anos de seleção natural trabalhando sobre o produto daquela hibridização. As regiões enriquecidas em DNA neandertal são regiões que provavelmente conferiam vantagem adaptativa para os Homo sapiens, que as herdaram, e as regiões livres de DNA neandertal provavelmente continham sequências que eram prejudiciais quando combinadas com o genoma sapiens, que foram eliminadas pela seleção ao longo das gerações. Quais genes neandertais sobreviveram em nós e por quê? Os resultados das pesquisas genômicas são fascinantes. Muitas das variantes neandertais que persistem em humanos modernos estão em genes do sistema imunológico. Especificamente, em genes que codificam proteínas do sistema de reconhecimento de patógenos, a primeira linha de defesa do sistema imunológico contra invasores. Os neandertais, tendo vivido na Europa por 300 mil anos, haviam desenvolvido resistências a patógenos europeus específicos que os Homo sapiens africanos recém-chegados não tinham. Ao herdar esses genes imunológicos, os Homo sapiens que eram filhos de pais mistos ou que descendiam dessa mistura ganharam uma vantagem imediata em termos de sobrevivência no ambiente europeu. Há também variantes neandertais em genes relacionados à queratina, a proteína que forma a pele, o cabelo e as unhas, especificamente em variantes que influenciam a espessura e as propriedades da pele. Em climas frios e com pouca luz solar, ter uma pele adaptada ao ambiente europeu tinha valor de sobrevivência real. Os neandertais tinham desenvolvido essas adaptações ao longo de 300 mil anos, na Europa. Os Homo sapiens as herdaram em parte via hibridização, e isso provavelmente ajudou seus descendentes a colonizar com sucesso o mesmo ambiente que os neandertais haviam habitado. Há também variantes associadas ao metabolismo e à regulação do ciclo circadiano. Algumas populações humanas modernas têm variantes neandertais em genes que influenciam o sono e o ritmo biológico diário, possivelmente refletindo adaptações a latitudes altas, onde os dias de verão são muito longos e os de inverno muito curtos. Os pesquisadores identificaram que algumas dessas variantes neandertais ainda hoje têm efeitos mensuráveis em estudos de grandes populações. Portadores de certas variantes neandertais mostram padrões específicos em traços como cronótipo, ou seja, se você é naturalmente uma pessoa mais matutina ou vespertina, risco de certas doenças, e resposta imunológica. Você é, em alguns aspectos mensuráveis, parcialmente neandertal,
E isso afeta o seu dia. Há dia de formas que você provavelmente nunca imaginou. Mas a herança dos neandertais em nós não é apenas positiva. A seleção natural não é uma curadoria perfeita. Algumas variantes neandertais que persistiram em humanos modernos estão associadas a riscos aumentados de certas condições. Estudos genômicos identificaram associações entre variantes de origem neandertal e risco aumentado de diabetes tipo 2, de certas condições de pele e, surpreendentemente, de condições neurológicas como depressão. Isso não significa que os neandertais eram depressivos ou diabéticos. Significa que algumas das suas variantes genéticas, em combinação com o resto do genoma sapiens e em interação com os ambientes modernos muito diferentes, criam predisposições que não existiam quando esses genes evoluíram. Você carrega fragmentos de um ser de 40 mil anos atrás dentro de cada célula do seu corpo, e esses fragmentos, às vezes, não se encaixam perfeitamente no contexto moderno. A ciência da herança neandertal em humanos modernos ainda está se desenvolvendo rapidamente. Cada novo genoma sequenciado de fósseis e de populações humanas modernas adiciona detalhes ao quadro. O que já é claro é que os neandertais não desapareceram sem deixar rastro. Eles continuaram dentro de nós em fragmentos, em sequências de DNA que persistiram porque conferiam vantagem. Em sistemas imunológicos que reconhecem patógenos europeus com eficiência que vem de 300 mil anos de exposição, em peles que toleram invernos que teriam matado os africanos de origem pura, em corpos que carregam ecos de uma adaptação construída ao longo de um período que a mente humana mal consegue conceber. E aqui chegamos ao que eu acredito ser a reflexão mais importante de toda essa história. A extinção dos neandertais foi um dos maiores eventos da história da vida humana no planeta. Um povo inteiro, com 3 vezes a história do Homo sapiens, simplesmente apagado. Não por um asteroide, não por um vulcão, mas pela chegada de outro ser humano, por competição, por doença, por absorção genética, por todos os mecanismos que humanos modernos usam contra outros. Humanos ao longo de toda a história registrada, só que desta vez, os alvos eram uma espécie diferente. E durante 150 anos de estudo científico, a narrativa dominante foi que isso estava certo. Era o progresso da evolução, os superiores substituindo os inferiores, os mais inteligentes, os mais criativos, os mais adaptáveis, substituindo os brutos primitivos que não conseguiram acompanhar. Essa narrativa era conveniente, confortante e profundamente equivocada. Os dados acumulados nas últimas décadas mostram neandertais que não eram primitivos, que tinham complexidade cultural real, que tinham compaixão e arte e ritual, que eram, em muitos aspectos, seres humanos tão completos quanto nós, e que foram destruídos não porque fossem inferiores, mas porque foram azarados, porque viviam num lugar que a expansão demográfica de outra linhagem alcançou, porque as suas populações já estavam enfraquecidas antes do confronto, porque a sua tecnologia e as suas redes sociais, que haviam sido suficientes para 300 mil anos, não eram suficientes para essa nova pressão específica. Isso não é confortante, mas é honesto. E importa ser honesto sobre isso porque a história dos neandertais é de muitas formas um espelho para tudo o que veio depois. Os mecanismos que destruíram os neandertais, competição por recursos, exclusão demográfica, doença, violência seletiva, são os mesmos mecanismos que humanos modernos usaram e continuam usando uns contra os outros. A história dos últimos 40 mil anos de humanidade é, em muitos aspectos, a mesma história que aconteceu com os neandertais, só que praticada por uma única espécie contra si mesma. E se entendermos o que aconteceu com eles, talvez entendamos melhor o que fazemos e o que podemos escolher fazer diferente.
Os neandertais estão mortos. Não há nada que possa ser feito por eles agora. Mas a forma como entendemos a sua história, a honestidade com que olhamos para os mecanismos da sua destruição, diz algo sobre nós, sobre o que valorizamos, sobre se somos capazes de reconhecer que a extinção de uma linhagem inteligente e complexa é uma tragédia, independentemente de quem a causou e de como nos sentimos sobre os causadores. A complexidade dos neandertais não os salvou, mas reconhecer essa complexidade é o mínimo que podemos fazer por eles. Agora, e então, aqui estamos, 40.000 anos depois. Você, o descendente de Homo sapiens que saiu da África, carregando dentro de si fragmentos de DNA de um povo que nunca escolheu encontrar seus ancestrais, olhando para trás para essa história de 300.000 anos que terminou numa caverna à beira do Mediterrâneo. E me perguntando o que você sente, se o peso disso chegou até você da forma como chegou até mim quando pesquisei essa história. Os neandertais não vão voltar, mas estão aqui, dentro de nós, em fragmentos, e em cada fóssil escavado, em cada genoma sequenciado, em cada sítio arqueológico meticulosamente catalogado, os pesquisadores que dedicaram as suas vidas a entendê-los estão fazendo algo que importa. Estão reconstruindo a história de um povo que não pode contar a própria história. Estão dando, na medida em que a ciência permite, alguma forma de existência contínua a seres que existiram de verdade, que viveram e sofreram, e amaram, e morreram há tanto tempo que as montanhas onde caçaram foram erodidas pelo tempo. Isso importa. Eu acredito que isso importa. E você, chegando até aqui nessa história, me diz que você também sente que importa. Então deixa aqui nos comentários o que você acha que foi o fator decisivo que destruiu os neandertais. Foi a competição direta com os Homo sapiens? Foram as doenças? Foram as mudanças climáticas que já os enfraqueciam antes? Ou foi simplesmente a matemática brutal da demografia? Esse debate ainda existe na ciência e a sua intuição sobre ele me interessa genuinamente. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não está inscrito no canal Sr. Primal, você claramente gosta de histórias que mergulham fundo no que realmente aconteceu nos capítulos mais antigos e mais sombrios da nossa existência. Então aperta o botão de inscrição agora e ativa o sino de notificações, porque a próxima história que eu vou te contar vai te perturbar tanto quanto essa, ou mais. Até lá!